Olá, seja bem-vindo à Alma do Negócio. Hoje nós estamos no terceiro vídeo da série Queda Livre e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais amo, que é a questão do saber. O nome desse vídeo chama Alecrim Dourado e durante a nossa fala aqui você vai entender um pouquinho mais sobre o porquê dessa brincadeira. Bom, mas o mais importante é a gente começar compreendendo aqui que nós todos estamos em busca do saber, né? Não é à toa que você está num portal de conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional, não é à toa que hoje nós vemos por aí tantas ofertas de cursos, de desenvolvimento, tanta busca por livros, tantos novos escritores, novos treinadores, pessoas que estão aí caminhando nesse movimento e realmente às vezes a pessoa olha e fala, parece que agora todo mundo trabalha com isso, mas teve uma febre de tal coisa, uma febre de outra, uma febre de coaching, uma febre de terapeuta, uma febre de não sei o quê. E parece que isso de um dia para o outro explodiu no mundo. E a sua percepção não é tão errada, porque na verdade o que acontece? É legal a gente compreender qual é esse movimento que a gente passa. Às vezes a gente olha e vê assim, ó, o mundo está assim, o mundo está me apresentando esse movimento, as pessoas estão nos apresentando. E na verdade, o que é o mundo senão nós mesmos? Então o mundo só está com essa explosão desse tipo de profissão, de conteúdo, porque as pessoas mais do que nunca estão buscando. Não existe mercado sem demanda, né, gente? É muito importante a gente entender isso. E quando existe um mercado forte, quer dizer que existe uma demanda forte. E se a gente não se relaciona em nenhum nível com aquele mercado, nós também precisamos olhar e fazer uma análise se realmente esse mercado só não tem nada a ver comigo ou se de repente eu não estou aí numa postura arrogante de que eu não pertenço a isso, não cedo a isso e fico talvez estacionado em algum nível da minha vida. É só algo para você pensar sobre. Mas vamos começar compreendendo essa questão de, se a gente fala, né, agora existe uma percepção, antes não existia. Por que antes não existia? Bom, eu costumo olhar a questão de evolução mundo a nível de necessidades, de fase, né? Assim como a gente fala que a necessidade faz o ladrão, na verdade a necessidade faz a evolução. E a cada era que a gente vive, a cada momento de universo, de sociedade, de humanidade que a gente vive, essa era espreme aí uma necessidade, um precisar para evoluir, ok? Sendo assim, se a gente for pensar lá atrás, nos primórdios, né, da nossa vida social como humanidade, as necessidades eram questões muito estruturais. Eu preciso primeiro compreender, né, a questão de espaço físico, fazer funcionar. Então, desde fogo, a energia elétrica, então vem lá um Thomas Edison da vida, e qual é a necessidade social para essa era da qual eu vivo? Como eu contribuo com isso? Com as necessidades, com aquilo que essa sociedade ainda não usufrui. Então é natural que os pensadores, que os grandes inventores, que os grandes movimentos de determinadas eras sejam muito voltados, todos eles para um mesmo olhar, né? E que em determinada parte da nossa história aí foi muito para essa questão estrutural, né? Em outra parte da nossa história foi muito para a questão de como era, de compreender o mundo, né? Então eu preciso compreender que se eu for com o meu barco até aquele horizonte, eu não vou cair de um penhasco. Mas como eu compreendo isso? Bom, vem toda uma geração de sociedade com esse olhar, de olhar para compreender como funcionam as constelações, como funciona a questão do globo terrestre, como funciona as questões climáticas. Então vem toda uma equipe, né? Preparada aí, toda uma humanidade social preparada para aquilo. Então o olhar daquela geração é para aquilo. Aí a gente vem para uma geração aí industrial, aonde o olhar era todo voltado para compreensão, desenvolvimento e alcance da questão produtiva, das habilidades cognitivas, e aí todo o desenvolvimento é para esse potencial. E aí a gente chega de repente
nesse nosso momento, aonde tu olha e diz, meu Deus, todo mundo só pensa agora em se desenvolver, todo mundo só pensa em compreender. Claro, estamos em uma era de compreensão existencial, ou seja, a sociedade, a equipe que vive essa era agora, que compartilha aí com você, eu, você, nós todos, fazemos parte dessa era que tem como objetivo, a nível de evolução de humanidade, compreender e expandir as consciências existenciais. Por isso nós estamos tão direcionados para isso. Não é uma casualidade, não é um modismo que os nossos tempos agora tenham esse olhar para esse desenvolvimento. Isso, na verdade, nada mais é do que a necessidade que conduz à evolução. Qual é a necessidade da raça humana nesse momento? A raça humana que já compreendeu como funciona biológica e fisiologicamente, a raça humana que compreendeu como funciona as questões estruturais, como consegue gerar os recursos, a raça humana que compreendeu como usufruir e como manufaturar as coisas. O que essa raça humana precisa compreender agora para continuar evoluindo? Questões existenciais, na medida que começo a equilibrar questões passadas. Então, começo através de questões existenciais compreender que eu não sou apenas uma raça em evolução, mas sou também uma raça conectada a esse planeta, a esse universo. E aí vem aí uma geração que começa a olhar para isso, diz para aquela geração que está muito mais focada em fazer acontecer e diz, espera aí, nós vamos ter que equilibrar os nossos recursos, nós vamos ter que compreender qual é a nossa participação na Terra para que a gente possa continuar usufruindo e evoluindo aqui dentro. Então, existem essas interligações entre esses momentos de evolução humano, mas existe também o foco principal daquela era, e nós estamos vivendo uma era existencial, é uma era que se questiona quem eu sou, como eu vim parar aqui, para onde vou, o que tem além de mim, como eu posso me compreender, como eu posso compreender o outro. Começamos a perceber, né, muito mais do que frasezinha de Instagram, essa consciência de que eu e você somos um, a física quântica vindo fortemente comprovada agora, há quantas e quantas e quantas eras ela vem aí rastejando e agora começa a tomar todas as suas proporções, assim como outras muitas questões existenciais que há 100 anos atrás poderiam parecer uma besteira, como antes de ter uma lâmpada elétrica, antes de alguém ir além do horizonte, antes de alguém inventar um telefone, antes de alguém compreender as placas tectônicas, tudo isso parecia absurdo e uma grande besteira, até que de repente alguém topou entrar em queda livre naquele conhecimento, tomou conhecimento e fez do conhecimento um conhecimento para todos, né? Um senso coletivo, um saber inconsciente do todo. Então, o conhecimento, ele não é de posse de ninguém, o conhecedor não é dono do conhecimento, ele apenas vai atrás para trazer esse conhecimento. Então, todos nós, na busca, estamos a serviço da humanidade. Essa é uma compreensão importante em relação ao saber. O saber, ele não é um ato, apesar de buscar autoconhecimento, ele não é um ato de autoevolução, ele é um ato, sim, de compreensão de que quando eu evoluo tenho condição de que todo o meu meio também se beneficie disso, mas todo o meu saber passa a ser um saber coletivo. Então isso é fantástico, isso é riquíssimo olhar para isso. E aí, o que é o alecrim dourado? Bom, o alecrim dourado é aquele que aponta o dedo e diz, ai, meu Deus do céu, agora que geração que só quer saber de tudo, só quer buscar, tá cada vez buscando, quer encontrar a felicidade dentro das coisas, não querem trabalhar por trabalhar, tudo tem que ter propósito, tem que ter não sei o quê. Então, é aquela pessoa que tá totalmente fora, né? Diferente, não, pra mim funcionou assim, vai continuar funcionando. Sai daí, já deu isso. Essa postura rígida, essa postura desconectada, ela não te deixa, não te permite usufruir
desse benefício dessa consciência existencial. Então é muito legal olhar para isso, é muito legal compreender que a busca de cada indivíduo, mesmo que não seja a tua busca, ela precisa ser respeitada, porque a algum nível, quando esse outro indivíduo encontrar o que ele vem buscando, você também vai se beneficiar dessa consciência, dessa busca, né? Como a gente se beneficia hoje da consciência das leis universais, seja elas quais forem aí que você usa, né? Das leis do amor, enfim, nós acabamos todos nós nos beneficiando das consciências, né? Então é isso. Uma outra coisa interessante de falar é que eu uso muito o termo da maldição do saber, e acho que cabe bem dentro desse nosso vídeo de hoje. Maldição do saber, então, para quem não conhece esse termo, ela diz que enquanto nós somos ignorantes, e aqui eu vou abrir um parênteses, que ser ignorante não é um xingamento. Eu, Cássia, sou ignorante em muitos assuntos. Eu sou ignorante em, por exemplo, mecânica, eu sou ignorante em química, eu sou ignorante em biologia, em muitas áreas, né? O que eu sei é muito pouco. O que eu sei é algo vivencial, pequeno ali, que serviu para me trazer até aqui hoje, para eu não comer uma planta que eu ia morrer, né? Para eu não fazer uma reação química na cozinha que a minha cozinha ia explodir. É muito pouco. Sou ignorante nesse assunto, né? Não teria condições de ensinar alguém sobre isso. Sendo assim, ser ignorante, gente, é simplesmente algo que você ainda não sabe. E a postura do ignorante é uma postura humilde, porque quando eu vejo que eu sou ignorante em algum assunto, então eu me permito aprender para sair dessa ignorância. Então, por exemplo, se eu quero sair da ignorância na química, eu posso me colocar como um aluno e assim, ignorantemente, me posicionar para poder começar a tomar esse conhecimento de um professor que já não é mais ignorante nesse assunto e aprender. A maldição do saber, ela diz que sempre que somos ignorantes em algo, nós estamos na bênção da ignorância. Bênção da ignorância é que quando eu não sei algo, eu não sou responsável por aquilo, porque eu ainda não sei. Olha que louco. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui da maldição do saber. Digamos que você não saiba que é proibido entrar dentro de um templo budista com os sapatos. Você não sabe daquilo, você chegou lá, foi viajar, chegou lá, tudo lindo, estava tão abismado, olhando tudo maravilhoso, que não viu que as pessoas tiravam os seus sapatos e deixavam ali e foi entrando. De repente, alguém te olha muito rigidamente, né, te xinga e tu volta lá, então compreende, a pessoa aponta, né, fala em duas, só que entende e devolve lá os teus sapatos. Por que você não precisa se martirizar com isso? Porque você estava na maldição do saber, da ignorância, você estava na bênção da ignorância. Você não sabia, você soube. Dia seguinte, você desce de novo pro templo, amor, aquela energia, desce de novo, está com seus sapatos, está um dia mais frio, você pensa, eu vou entrar de sapato rapidinho. Aí você está fazendo errado. Só então você passa a ser responsável pelo seu erro, porque agora você já sabe. Então, nesse exemplo muito bobo, muito superficial, eu quero te dizer que a maldição do saber é o fato de que quando você toma conhecimento de algo, então você se torna responsável por uma postura coerente àquele algo. Ou seja, quanto mais você busca, mais responsável você é. É por isso que provavelmente quanto mais você busca, mais você estuda, mais você lê, mais chato você fica, menos amigos você tem, né? Porque você passa a ter muita sabedoria. E essa sabedoria te disciplina para que você já não faça mais determinadas coisas. E talvez alguns amigos que estejam ainda na bênção da ignorância sigam fazendo e te achem um chato, porque você não faz. Mas isso não quer dizer que você deve voltar para a ignorância, porque eu vou te contar um segredo, é impossível. Se você quer continuar levando a vida levianamente, não se desenvolva. Porque no momento que você se desenvolver, você será responsável pela sabedoria que você vai ter. E essa sabedoria vai sim te afastar de algumas ações, algumas atitudes e até de alguns locais aonde você passa a saber que não te fazem bem, que não te fazem evoluir e que não contribuem para a humanidade como um todo. Então, quando você passa a saber
alguma coisa, você se torna responsável pela escolha. Isso não quer dizer necessariamente que você sempre fará as escolhas certas. Você apenas saberá, e aí você vai sentir o que eu e você já sentimos bastante, aquele peso na consciência, aquele peso da culpa, da responsabilidade. Como, por exemplo, quando você toma álcool, ingere bebidas alcoólicas e sai dirigindo. E aí você pode causar um acidente, você pode atropelar alguém, você pode machucar alguém, você pode bater o carro, você pode se machucar. E aí, por quê? Porque você já sabe. Você sabe que você não pode beber e fazer aquilo, mas você faz igual. E aí isso gera esse desconforto, essa incomodação interna. Essa é a responsabilidade. E aí a pergunta: quanto você é responsável com você, com o seu saber? É porque você pode simplesmente ignorar esse seu saber. Dá para viver com ele. A maldição do saber não quer dizer que você vai agir de acordo com o que você sabe, quer dizer apenas que você nunca vai dessaber o que você sabe. Compreende? Quer dizer apenas que você nunca vai abandonar um conhecimento, ele já foi registrado em você. Agora, o que você vai fazer com ele é um problema seu. Mas é muito incrível isso, é muito bacana olhar por esse lado, é muito, muito, muito fantástico. Eu me lembro que eu sempre conto uma história de que eu vim do interior do Rio Grande do Sul e quando eu acho uns 5 anos, 6 anos, começou a gente ter acesso a comprar uma latinha de refrigerante. Na época, a minha mãe vivia na bênção da ignorância, né? Como toda a geração que viveu nos anos 80, sendo mãe nos anos 80, e davam refrigerante para as crianças. E nessa bênção da ignorância, minha mãe me dava refrigerante. E eu me lembro de um momento pontual onde, numa viagem, eu tomei uma latinha de refrigerante. Então eu peguei a latinha e o canudo, abri a janela no final e joguei para fora. E eu me lembro que a minha mãe e o meu pai não estavam mais na bênção da ignorância sobre os lixos. Eles já tinham a maldição do saber sobre isso. Ou seja, eles já sabiam que não se podia jogar lixo no chão. E eu ainda não sabia aquilo. Eu era uma criança do interior, nós não tínhamos educação de ecologia, de separação de lixo na escola, era muita ignorância nesse sentido. E eu me lembro que meu pai e a minha mãe me reprimiram ali. Tu não pode jogar e tal, não sei o quê. Então, naquele momento, eu passei a ter a maldição do saber. Ou seja, nunca mais eu poderia, na minha vida, jogar um lixo no chão sem ter a consciência de que aquilo estava errado. Eu poderia ter continuado uma porcalhona jogando lixo no chão? Claro, eu poderia tomar essa ação, mas eu nunca mais iria fazer isso sem saber que é errado, tu compreende? E aí foi, eu me lembro também do momento onde eu já era mais velha e a minha mãe foi e meu pai também foram tocados pela maldição do saber, então que aquele refrigerante que dava não era legal. Por quê? Porque houve estudos, houve avanços, e aí eles informaram, né, para toda uma sociedade de que o refrigerante que vocês estão dando para as crianças não é legal. Ninguém sabia daquilo, né? Lançaram um negócio, não se sabia que fazia mal. E aí, a partir daquilo, claro, nunca mais foi dado. Meus filhos nunca tomaram. Mas é porque tu passa a ter. Então, é muito interessante você saber isso, porque tu sai da posição de julgadora, né? Nossa, que responsável os meus pais, eles faziam isso. Será que eles não estavam na bênção da ignorância? Tu já se deu conta que talvez eles não soubessem que algo não era bom? Tu compreende isso, como a gente precisa ser humilde quanto a isso? Ao invés de tu apontar o dedo e dizer, olha lá que absurdo o que aquela pessoa faz. Tu já parou para se perguntar se talvez aquela pessoa não tá na ignorância, ou seja, ela não sabe que faz mal? E que se você, ao invés de apontar o dedo e ensinar, você permite a pessoa aí sim o saber? Compreende como é um olhar diferente, como a empatia está em ensinar? Eu tive uma conversa recente com uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa me perguntou, como eu posso ajudar alguém que está fazendo algo errado com a sua vida? E eu falei, talvez mostrando para ele que isso está errado.
Porque talvez aquela pessoa, dentro das suas crenças, dos seus conhecimentos, da sua criação, não compreenda que aquilo é errado. Porque talvez, em um nível ainda mais profundo, essa pessoa que você olha que está fazendo algo que não está sendo bacana para sua própria vida, talvez ela nem tenha uma relação clara sobre o que faz bem e o que faz mal para si. Então existe uma ignorância dentro da ignorância. Existe uma ignorância sobre o que é bom ou ruim, uma distorção que talvez veio lá da infância daquela pessoa. Talvez com um pai ou com uma mãe abusivo, que não ensinaram o que era fazer bem para si próprio. Eu aprendo de forma errada, eu replico de forma errada e todo novo aprendizado que eu tenho, eu interpreto através da minha primeira consciência que estava distorcida. Compreende, então, como às vezes tem muita coisa. Então, sempre na hora que tu for julgar o que alguém tá fazendo errado, presta atenção no teu saber. Porque se tu sabe algo, se você está aí convivendo com a maldição do saber, ou seja, com essa sabedoria que te impede de continuar fingindo que ainda não sabe daquilo, talvez compartilhe isso com a pessoa, é muito mais amoroso do que julgar. Porque talvez a pessoa esteja agindo na ignorância, ela não saiba que ela não pode fazer aquilo. Ela não tenha aprendido. Cássia, mas é óbvio, tem coisa que todo mundo sabe. Será? Você sabe sobre a vida de todo mundo? Você conhece sobre a consciência ou sobre a forma que assimila uma coisa certa ou errada do outro? Você só tem como saber de você. Você não tem como saber como o outro assimila. Você não tem como saber quais as relações e reações neurais acontecem dentro da cabeça do outro. Então, seja compassivo do amor. Ensine. Se você você vê coisas acontecendo, ensine, compartilhe amorosamente. E é isso. Eu amei falar sobre o saber hoje, assim, confesso que foi bem lindo para mim. E é isso, eu estou aqui agora, são 11 e pouco da noite, de um domingo à noite, e porque um dia eu aprendi que eu teria que ser responsável com todos os meus compromissos. Então, sabendo disso, eu poderia ter dado uma boa desculpa e gravado esse vídeo amanhã, mas sabendo disso, eu botei essa roupa aqui por cima do meu pijama, isso aqui é um pijama. Me arrumei, passei uma maquiagem e vim aqui fazer o que eu tinha que ser feito, porque a maldição do saber me impediria, através dos meus valores, de simplesmente me dar uma desculpa, porque eu sei que eu posso fazer o que eu tenho que fazer. E eu quero te deixar essa pergunta. O que você sabe que você pode fazer e não está fazendo na sua vida? O que você sabe, porém continua agindo em desacordo com o seu saber? Ficamos aí com esse pensamento e um beijo.